Bom, gente, bem-vindos ao novo vídeo. Esse vídeo eu vou tentar ser breve, tá? E vou falar um pouquinho de irracionalidade humana. O ser humano não é um ser racional. O ser humano não é um ser lógico, tá? Ao contrário do personagem que eu gosto muito, que é o Spock, de Jornada nas Estrelas. Por sinal, assista o Strange New Worlds, principalmente se você está assistindo Alien Earth, porque tem episódios sensacionais com os Gorns, tá? Depois eu faço um vídeo a respeito, que é uma raça quase que um xenomorfo. Mas vamos lá, vamos pro que eu tô falando. O ser humano não é racional. O ser humano, por exemplo, ele basicamente usa um adereço chamado gravata, né? Gravata criada pelos croatas, né? Basicamente há muito tempo atrás, em 1618, 1648, diversos mercenários croatas usavam lenço de tecido, né? E o rei Luís XIV da França gostou do adereço e popularizou. A questão é, para que serve a gravata? A gravata não aquece, a gravata não protege, a gravata não serve para nada, tá? Ainda assim, as pessoas usam como sinal de status ou de caráter, né? Quando, na verdade, não. E é assim que o ser humano funciona muitas vezes, tá? Ele não é racional. Por que eu quero dizer isso? Bom, Carlos, eu trabalho tanto na iniciativa privada como sou servidor público, tá? Hoje eu sou auditor, auditor de tecnologia. Tá? Passei no é o quarto concurso que eu passo. Depois eu faço um vídeo falando sobre como passar em concurso e coisas desse tipo, tá bom? Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje nossos amigos novos deputados basicamente soltaram uma primeira versão do relator da reforma administrativa e fala lá em basicamente restringir o trabalho remoto para um dia, tá? O que basicamente tira todo o benefício do trabalho remoto. O trabalho remoto se popularizou na pandemia e, entre diversos benefícios, existe, principalmente nos setores públicos, a redução do gasto público. Né? Você tem menos servidores no local de trabalho, então reduz o consumo de energia, água, dentre outros consumos lá, de impressão e outras coisas mais. É lógico que a digitalização, esses consumos de impressão diminuiu. Mas, enfim, eu estou diminuindo o gasto público. E, ao mesmo tempo, eu estou aumentando a qualidade de vida das pessoas. Isso serve tanto no setor público como no setor privado. Profissionais de tecnologia do setor privado também trabalham ainda em trabalho remoto, apesar de nos Estados Unidos e no Canadá existe um movimento de volta ao presencial para algumas empresas. Por exemplo, a NVIDIA, ela continua no trabalho remoto e ela promove o trabalho remoto. A Microsoft trabalha no trabalho híbrido. As empresas do Elon Musk, né, tendem a voltar para o presencial. É uma questão de escolha de estratégia empresarial. Mas o meu nobre deputado pegou e colocou na reforma administrativa para todas as carreiras restringir a um dia de remoto, tá? Lógico que é só a proposta ainda da relatoria e ainda vai ter muita discussão se é que esse projeto vai ser aprovado. Mas vamos lá. Qual o sentido disso, né? E por que eu falo que o ser humano é irracional? Bom, se eu tenho uma relação ganha-ganha, o que é uma relação ganha-ganha? O governo ganha, a sociedade ganha e o servidor ganha. Ou na iniciativa privada, o colaborador ganha e a empresa ganha. E o trabalho remoto, por muitas vezes, dá isso, tá? Essa relação ganha-ganha. A sociedade diminui o custo operacional, o custo do gasto público, em tempos que a gente precisa fazer ajuste fiscal, e o servidor ganha em qualidade de vida, né? Ele deixa de ter aquele deslocamento, o que possibilita tanto a alocação de pessoas em lugares mais remotos, por exemplo, o servidor pode ir para o interior, e também é uma política pública, porque eu estou levando renda mais para o interior ou deslocar dos grandes centros, né? Então estou distribuindo mais a renda, além de promover mais saúde e qualidade de vida, o que também diminui o gasto com saúde, né? Certo? Ou seja, no fim, a coisa sendo bem elaborada, bem projetada, todo mundo ganha. Desde que se entregue a mesma produtividade do presencial, a questão é por quê? Por que eu vou gastar mais para produzir menos? Tá? Essa é a grande pergunta. Não, é porque a inovação só se faz no presencial, que é uma grande mentira, tá, gente? A gente hoje, eu participo de grupo de pesquisa, existem grupos de pesquisa internacionais que as pessoas se conversam todo dia, um num país e outro no outro. Isso não existe, tá? Certo? O pessoal sempre usa um exemplo anedótico, né? Um exemplo anedótico, assim, um exemplo estatisticamente irrelevante para dizer que só existe inovação com presencial. Inclusive, os artigos de pesquisa ainda são ambíguos com relação a isso. Enquanto você tem trabalhos muito bem sucedidos de forma remota de pesquisa,
a gente também tem presencial. Então não existe uma conclusividade sobre o assunto, né? Mas já existe uma conclusividade que existe redução de custo, tá? E melhoria de qualidade de vida dos funcionários. Então, por que cargas d'água, né? Vamos falar aqui. Eu quero voltar por presencial e eu vou fazer um projeto de lei sem saber a especificidade de cada profissão, de cada carreira de um país de 200 milhões de pessoas, né? Sendo o qual a gente tem uns 30% de servidores aí, desde servidores que precisam estar no presencial, que são servidores de atendimento, que é lógico que precisam estar no presencial, apesar de ter ótimas iniciativas de algumas secretarias de finanças, de servidores que atendem remoto pessoas pela internet, ou seja, o cidadão evita de pegar um ônibus para ir para o local para ser atendido, com vídeo meeting, tá? O que é bem melhor. Então, por que cargas d'água eu vou voltar ao passado, tá? É algo inexplicável, tá? É um inexplicável, né? Então, por vezes o ser humano só age que nem a gravata. Ele usa aquele artifício porque no bias dele. Qual é o bias da gravata? É o bias que eu sou mais respeitável usando aquele pedaço de pano no meu pescoço, tá? É o bias que eu uso um terno com a gravata no lugar tropical, quente, vou suando para um ser humano. Não faz sentido, tá? É o bias de, por exemplo, de você fazer um ritual que eu me corto todinho para passar, assim, então o ser humano não é lógico, não é racional nesse ponto, tá? É sempre que eu digo, a apesar de nós termos evoluído muito, né, inclusive nesses últimos 2000 anos, a gente tem muito aspecto tribal ainda, né, aspectos, não racionais de atitudes tribais que não fazem sentido nenhum. É que nem alguém brigar por time de futebol, né? Gostar de um time por vezes é saudável, é diversão, mas quando isso vira uma, eu posso dizer, obsessão, você vira, aquilo ali é um totem. Não é você que tá ganhando aquele jogo, cara. É basicamente aquela empresa que é o time de futebol e os jogadores que vão ganhar. É lógico que te dá aquela alegria momentânea e nesse ponto até saudável. Você usar um totem para te dar um pouco de alegria. O totem tu tá representando você em outra coisa que não é você. Não é, é como se eu dissesse, eu sou o Flamengo ganhou, eu sou o Ceará ganhou. E eu disse aqui, eu ganhei. Na verdade, eu não ganhei, né? Ganhou os jogadores lá que vão ganhar os salários bons dele lá e de noite vão comemorar, né? No fim, eu vou estar fudido do mesmo jeito, certo? É saudável até certo ponto, mas você precisa ter essa noção, né? É a mesma coisa dos nobres deputados, certo? Eles não, por vezes, quando alguém. Eu já vi vários argumentos para voltar para presencial. Tem gente que argumenta até porque o Elon Musk quis, que não é um argumento válido. Então, quando alguém faz um projeto de lei desse e fala, olha, tem que só ser um dia de remoto, ele te teria normalmente explicar o porquê. Porque, dadas as estatísticas, tais e tais órgãos, tais e tais carreiras performaram melhor no presencial. Mas o cara, sem nenhum estudo, sem nenhuma estatística, sem nenhum cálculo matemático, usa o conhecimento anedótico dele, de bias dele, para tentar chegar no objetivo. Então, qual é o meu recado para vocês? Sejam racionais. E eu vou terminar meu vídeo toda a vida, como todo vídeo que eu termino. Não seja de direita, não seja de esquerda, não seja de meio. Saia desse plano de classificação e seja racional. Olhe para o que é melhor para você, tá? E aí não seja fã de político, cara. Olhe quais são as políticas públicas, o que é que elas estão dizendo e quais são os objetivos que eles querem chegar, tá? Certo? E não fique brigando esquerda, direita, coisa de ditadura de toga, não sei o que mais. Cara, olha pra vida real, tá? Certo? Eu vou dar um carão agora do pessoal. Depois eu vou dar o carão no pessoal de esquerda. Eu vou dar o carão nos dois logo. Galera de esquerda, né, é contra a cultura nerd, né? Porque acha que é dos Estados Unidos e tal. Mas ser nacionalista não é ouvir o Roberto Carlos, porque é nacional. Ser nacionalista é cuidar bem da população do teu local. Mas vale você ser nacionalista e brigar por ter uma ressonância magnética para detectar patologias na tua população local que ficar ouvindo Roberto Carlos. Tu pode ouvir Nirvana e ser nacionalista porque tu tá cuidando da população local. E aí é o carão pro pessoal de esquerda. O carão pro pessoal de direita é, cara, a gente não tá numa ditadura, cara. Pelo amor de Deus. Ditadura, né? Imagina só, tu ir pro programa de TV. Imagina tu tá no Irã. Tu vai no programa de TV falar mal do regime
e tu acha que tu não vai sair preso. E é isso que acontece hoje com um político de direita que vai dizer que tá em ditadura. O cara vai na televisão, fala mal do que ele chama de regime e sai na boa. Isso não é ditadura, cara. Isso não é ditadura. Os caras que foram presos estavam ameaçando de morte as pessoas, ou estavam querendo, pedindo para o exército se insurgir com o governo local. Pelo amor de Deus, cara. Em nenhum país do mundo isso é visto como normal. Nenhum, tá? Nenhum os americanos veem isso como normal, tá? Certo? Vai lá na Casa Blanca, né? Pedir para usar arma para tirar o presidente para ver o que acontece, tá bom? Certo? Então, não seja de esquerda, não seja de direita, seja racional. E esse é o meu recado de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Comentem, dê o like, ajudem o canal. Sejam racionais e lógicos, tá? O objetivo do canal é esse, certo? E nos vemos no próximo vídeo. Vida longa e próspera e até o próximo vídeo.